Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né? Continuando a série aqui sobre os objetos do Civil 3D, utilizando linguagem de programação C Sharp. A gente vai ver como criar uma superfície utilizando pontos do AutoCAD, conforme esse recurso nativo aqui, né? Do Civil 3D. Então tem um arquivo de pontos aqui. Via interface, esse processo ele é feito utilizando aqui os surfaces, create surfaces, né? Aqui você configura o estilo da superfície. Aí você precisa entrar aqui na opção de definition, pegando aqui a opção de drawing object, add, e escolher aqui a opção de ponto, né? Para você chegar ali no resultado, né? Criando então a superfície. A gente vai ver esse processo via programação, como seria. Já deixei aqui um command method criado, né, chamado de sup.pontos. Então logo abaixo a gente vai precisar fazer a seleção dos pontos. Então para isso, como é uma seleção múltipla, né, são vários objetos que a gente vai selecionar, a gente vai precisar utilizar o getSelection, né, do nosso doc editor, do editor. Então para isso eu fiz um array de tipos permitidos para a seleção, que são points, né? Como que você descobre o que colocar aqui no dxfcode.start, né? Basicamente você pode dar um list no objeto, selecionar aqui no caso os pontos, ó, dá um enter, e aí você vai ter um nome que aparece aqui, ó. Esse nome é o nome da entidade. Para polylines, por exemplo, ele vai dar como LW polyline, line, círculo, né? Até a superfície também, por exemplo, ó, você dá um list aqui no terreno, então eu precisaria utilizar essa string ali no type value, né, para que eu consiga filtrar apenas superfícies, ok? Então, coloquei aqui point, então a gente cria um selection filter, né? Depois disso a gente cria um prompt selection option para poder configurar as mensagens, né? E após isso a gente então pede a seleção utilizando um prompt selection result com o get selection, beleza? Então a gente verifica aqui se foi realmente feita a seleção através da variável de status, né? Aqui nós temos uma outra region que a gente vai pedir o nome da superfície ali no prompt. Então, para isso a gente configura um prompt string options com a mensagem de nome da superfície, né? Vou colocar até uns 2 pontos aqui, beleza? A gente permite espaço no nome, então a gente configura a propriedade allow spaces, né, para permitir ali os espaços. E se por acaso o nome não for informado, a gente vai dar um return bem aqui, ok? Então pedimos o nome aí da superfície. Esses códigos aqui eles foram explicados em vídeos anteriores, né, ali na série do AutoCAD. Então estou passando rapidinho aqui e para adiantar para a gente não precisar escrever, ok? Então depois disso a gente vai começar uma transação para de fato criar a superfície. Inicialmente a gente vai precisar receber aqueles pontos para que a gente possa criar a superfície, né? Então, inicialmente a gente vai criar aqui, ó, um Point 3D Collection. A gente vai criar vou chamar de lista pontos, tá? É igual a um New Point 3D Collection. Como se trata de uma seleção de múltiplos objetos, a gente vai precisar ter um contador aqui, né, um for, né, um looping, para poder percorrer esses pontos que foram selecionados ali, ó, através da variável de resultado cell.value.count, né? E aí a gente incrementa um aqui no contador, beleza? Depois disso a gente pode então receber aqui, ó, o dbPoint, né, que é a classe do objeto, então vou chamar de .cad. A gente usa lá a transação, né, para poder pegar esse objeto, né? Então, usando a variável ali de resultado cell.value, né? Abrimos um array aqui, ó, passamos a posição que a gente vai pegar o ponto e pegamos a propriedade de object_id para conseguir usar a transação. Abrimos aqui para leitura, ó, então for read, e aí vai dar o errinho aqui, porque a conversão ali é do tipo dbObject. Para isso a gente pode copiar aqui, ó, e colocar
o tipo na frente, beleza? E aí ele faz a conversão do que é dbObject para dbPoint, ok? E aí, fazemos o quê? Na lista pontos, a gente vai dar um add do ponto .cad ponto .position, que é, de fato, onde estão as coordenadas. Então, o position ele é um point 3D, e aqui nós temos um point 3D collection. Então, coloco aqui o ponto dentro da coleção. Beleza? Então, aqui nesse trecho, ele já percorreu todos os pontos, foram selecionados, e criou para a gente a lista de pontos que vão pertencer ali ao terreno. Após isso, a gente pode então criar a superfície. A gente vai precisar utilizar a própria classe de TeamSurface, ponto aqui, e aí ele tem um create, tá? O create da própria classe aqui, ele é um método, né? Que, como ela é uma classe que ela também tem voids ali, funções, né? A gente pode acessar diretamente através da classe. Então, aqui no create, a gente vai precisar passar ali para criar a superfície, dois parâmetros, né? Na verdade, tem várias sobrecargas aqui que você pode utilizar, como por exemplo, o nome da superfície, o estilo, né? Esses outros aqui não são comuns, né, de serem usados, apenas esses aqui que a gente tem as classes ali disponíveis. Eu vou usar esse aqui, que é o database, né, e que é o nosso banco de dados, e o nome do terreno. A gente vai passar então dentro aqui do create o nosso manager.docdata, vírgula, e a gente vai usar lá a variável aqui em cima, né, para falar o nome da superfície, a gente vai usar aqui a variável de nome superfície, que é um prompt result, ok? Então aqui a gente pega o nome superfície, ponto, teremos então a propriedade string result, que guarda ali o nome que foi digitado no prompt, tá? Isso vai resultar em um Object ID, veja ali na esquerda. Então a gente vai precisar receber aqui o Object ID, colocar como ID terreno, tá? É igual. Então ele vai criar o terreno vazio com esse nome, e aqui a gente tem o ID do terreno. A gente vai precisar então receber ele como TeamSurface para que a gente possa fazer a adição dos pontos. Então eu vou entrar lá no namespace do Civil 3D, no database services.TeamSurface, colocar como terreno. É igual ao nosso transcad, né? A nossa transação, getObject. Vamos passar então o ID terreno e vamos abrir aqui o terreno para escrita. Então a gente usa o for write, tá? Se você não quiser digitar inteiro o namespace, você pode fazer o using lá em cima, né? Aqui em cima do código, você pode fazer o using, tá? Eu vou manter aqui para poder não ter ambiguidade de nomes ou tipos de variáveis, tá? Isso aí acontece. Então, eu vou manter o namespace inteiro e vou fazer a conversão aqui, para TeamSurface, ok? Depois disso, a gente vai pegar aqui o nosso terreno, que é o nosso TeamSurface. Você vai encontrar várias propriedades que são comuns ali via interface, até mais do que isso, tá? Então, ele tem uma propriedade aqui, que é o addVertex. Na verdade, é uma função que faz a adição de pontos no terreno. Então, a gente chama aqui, o addVertices. Você pode passar um point 2D collection, como também um point 3D collection. Então, passaremos aqui o nosso lista pontos. Então, ele fez a adição dos vértices. Agora, a gente vai reconstruir o terreno utilizando a função famosa de rebuild. Então, ele tem aqui via programação também o rebuild, tá? Então, basicamente, esse é o algoritmo que cria superfícies utilizando pontos do AutoCAD. É bem simples, tá? Porém funcional. Então, a gente vai rodar agora lá no Civil 3D 2025 para a gente poder ver o resultado. Carregando aqui o arquivo, always load. Então, a gente já vai ter o comando, sup.pontos. Vou dar um Enter. Pedir os pontos. Então, a gente vai pegar aqui os pontos, né? E vamos dar mais um Enter. Ele vai pedir o nome do terreno. Então, eu vou colocar como superfície. Enter. Pronto. Já temos o nosso terreno criado aqui, certinho, pela opção de pontos do AutoCAD.